Meu marido apertou meu pulso com a força exata para doer e para eu continuar sorrindo. Fique atrás. Esse vestido é vergonhoso, ele rosnou sem perder o sorriso educado para as pessoas. Eu ainda estava engolindo aquilo quando o bilionário entrou no salão. Renato esticou a mão ansioso como quem oferece a própria alma em troca de um cargo. O homem passou direto, nem um segundo de atenção. Ele veio até mim. Segurou minha mão como se eu não fosse a esposa de alguém, mas alguém inteiro, e sussurrou tão baixo que só eu ouvi. Eu te procurei por 20 anos. O copo na mão do meu marido caiu no mármore. O som seco do vidro se espalhou pelo salão como uma assinatura. E por um instante, a vergonha que ele colocou em mim voltou para ele sem eu levantar a voz. 2 horas antes, eu ainda estava na cozinha do nosso apartamento em Curitiba, mexendo um molho de tomate que eu não queria comer. Meu dia tinha sido comum reunião no Zoom, planilha aberta, cliente pedindo urgência sem pagar urgência. Eu trabalho com análise e organização de números, esse tipo de trabalho que sustenta pessoas que gostam de parecer brilhantes. Renato chegou com o paletó no braço cheiro de colônia, cara e pressa. Hoje é a noite, ele disse animado demais. O Daniel vai me notar. Daniel era o novo chefe. Depois que a empresa foi comprada, a palavra usada foi integração. Como se integração não fosse na prática um jeito bonito de dizer alguém vai cair e alguém vai subir. Você vai comigo, Renato avisou. Não perguntou. Vou eu, respondi. Ele me olhou como se eu fosse um item na lista. E não inventa de aparecer demais. Eu soltei um neutro porque aprendi que discutir com Renato era dar a ele o que ele mais queria, a sensação de que ele tinha poder sobre o meu humor. Eu subi para o quarto e abri o guarda-roupa. O vestido preto estava lá, simples, bom tecido, um corte que me deixava bonita sem me deixar exposta. Eu tinha comprado com o meu dinheiro em uma loja pequena do centro, sem pedir opinião a ninguém. Renato encostou na porta. Esse, ele perguntou com uma risada de canto. Sei lá, parece que você vai trabalhar. Eu disse, só que sem receber. Ele entrou, pegou o vestido com 2 dedos como se fosse algo contaminado. Você precisa parecer menos, entendeu? Menos você. Eu segurei o olhar no espelho, não nele. Você quer que eu pareça o quê? Uma esposa que não estraga a foto. Ele largou o vestido. E fica atrás. Não precisa falar, só sorri. Eu prendi o cabelo porque eu queria, não porque ele mandou. A diferença é pequena por fora, mas por dentro faz um barulho que só eu ouço. Antes de sair, eu peguei minha bolsa e senti o peso do meu celular ali dentro, e com ele o peso de tudo o que eu não dizia. Renato sempre gostou de um tipo específico de mulher a que não exige espaço. Quando nos conhecemos, eu tinha 31. Ele se apaixonou pela minha calma. Depois ele tentou transformar essa calma em silêncio. No elevador, ele me puxou pela cintura e disse como se fosse carinho. Hoje, por favor, não me faz passar vergonha. Eu olhei para frente para a luz do painel e respondi baixo. Eu nunca fiz. Ele riu como se eu fosse engraçada. O hotel era daqueles que tem cheiro de ar-condicionado limpo e dinheiro antigo. As pessoas falavam baixo, mas o julgamento era alto. Renato mudou o corpo assim que atravessamos a porta, peito aberto, sorriso treinado, voz de homem de visão. Ele me colocou um passo atrás dele sem encostar. O gesto foi tão natural que ninguém percebeu, menos eu. Lara, ele sussurrou sem olhar. Lembra atrás? Eu senti a palavra como uma etiqueta colada na minha pele. No salão, ele foi cumprimentando colegas, puxando assunto com quem poderia ser útil, rindo alto demais quando alguém mencionava o novo dono. Eu ouvi o nome no ar repetido com reverência: Eduardo Azevedo. Azevedo. Meu corpo reagiu antes da minha cabeça. Uma memória antiga sem imagem nítida, só um cheiro de papel e tinta. E o som de um nome que eu não queria lembrar. Eu respirei fundo. Não era nada. Renato voltou com 2 taças. Pega ele, disse, e me deu uma taça como se me desse uma tarefa. E se alguém falar com você, fala pouco, não se empolga. Eu segurei a taça. Você tem medo do quê, Renato?
Ele me encarou rápido, sorriso ainda no rosto. Medo de você falar besteira. Eu sorri com educação. Então fica tranquilo, eu aprendi com o melhor. O olhar dele endureceu por meio segundo. Depois ele voltou para o personagem. Daniel apareceu perto do bar rodeado de gente. Renato me puxou pelo pulso forte o suficiente para me lembrar quem ele achava que mandava. Daniel Renato Almeida Operações. Ele falou alto. Que prazer finalmente trabalhar com você. Daniel apertou a mão dele com um sorriso curto e olhou por cima do ombro de Renato, como se alguém mais importante estivesse entrando. E foi aí que o salão inteiro mudou de temperatura. Não houve anúncio, só um silêncio que se formou sozinho, como se todos tivessem treinado a mesma reverência. A porta principal abriu. Eduardo Azevedo entrou. Sem exagero, sem show. Terno escuro, postura firme, olhos que não pediam licença. Ele caminhou com a calma de quem não precisa provar nada. Renato se acendeu. Agora ele sussurrou e avançou. Senhor Azevedo Renato Almeida, eu queria dizer que... Eduardo olhou para Renato como se olhasse um objeto numa mesa que não é dele. Um segundo. Nenhum interesse. Passou direto. Veio até mim. Eu senti o mundo estreitar, não por paixão, por estranheza. Eduardo parou na minha frente, me olhou como quem encaixa uma peça antiga num lugar certo. E disse meu nome, mas não o nome que eu uso hoje. Laura. Meu coração não disparou, ele afundou. Renato atrás de mim soltou uma risada nervosa. Laura, ele olhou para mim confuso. Meu amor. Meu amor? Ele só falava isso quando precisava parecer humano. Eduardo não tirou os olhos dos meus. Ele estendeu a mão. Eu hesitei um segundo o suficiente para não parecer desesperada e coloquei minha mão na dele. Foi aí que ele sussurrou. Eu te procurei por 20 anos. E eu não consegui fingir que não doeu. Porque ninguém procura alguém por 20 anos se esse alguém foi pequeno na história. O copo de Renato caiu. O som do vidro no mármore fez algumas pessoas virarem. Outras fingiram que não viram porque é isso que gente bem vestida faz diante do constrangimento alheio. Renato se apressou em pegar outro copo como se pudesse consertar o próprio orgulho. Desculpa, foi sem querer. Ele riu alto, querendo risadas de volta. Não recebeu. Eduardo ainda segurava minha mão. Renato se aproximou com um sorriso preso no rosto. Senhor Azevedo, ela é minha esposa. Ele apertou a palavra minha como quem crava um prego. Lara Almeida. Eduardo olhou para Renato finalmente e respondeu com uma calma que cortava. Eu conheço a mulher. Um silêncio curto, cruel. O resto, eu estou entendendo agora. Renato ficou imóvel. O rosto dele ficou vermelho por baixo da pele. Eu conhecia aquele vermelho. Era o começo do veneno. Eduardo inclinou um pouco o rosto para mim, só o suficiente para me dar uma saída sem me expor. 5 minutos, ele disse. Eu só preciso te dizer uma coisa. Renato apertou meu braço por trás, disfarçado pela proximidade. Nem pense, ele sibilou sem mover os lábios. Você fica aqui. Eu olhei para Renato e pela primeira vez em muito tempo eu não pedi permissão com os olhos. Eu só informei. Eu volto, eu disse baixo. E fui. Eduardo me levou para um corredor lateral mais silencioso, luz mais fria. Nada de romance exagerado. Só um espaço onde a verdade podia existir sem plateia. Ele respirou como quem segura anos. Eu não vim aqui para te colocar numa história, ele disse. Eu vim porque eu te devo um final. Eu cruzei os braços. Você me conhece de onde? Ele olhou para minhas mãos como se procurasse um detalhe antigo. Você não lembra porque você teve que esquecer, ele respondeu. Mas eu lembro. Ele tirou do bolso um papel dobrado muito bem guardado. Era velho, amarelado, dobras gastas. Eu guardei isso. Eu peguei sem pressa. Uma folha com uma anotação curta no canto, uma letra que eu reconheci como se fosse uma cicatriz. Laura não assina sem ler a cláusula 7. Minha letra. Eu senti o ar faltar por um segundo. Eu disfarcei engolindo seco. Isso foi há 20 anos, eu falei.
Eu sei, ele soltou um sorriso triste e controlado, e eu nunca consegui te agradecer. Eu devolvi o papel devagar, Eu não sou mais a Laura. Eduardo assentiu. Eu sei, mas eu precisava te achar, pelo menos uma vez, para te dizer que você não era invisível. Você só estava cercada de gente errada. Meu peito apertou, mas eu mantive o rosto firme. E por que hoje? Eu perguntei fria. Porque agora? Eduardo me encarou. Porque eu comprei a empresa do seu marido. A frase caiu como um objeto pesado no chão. E porque eu reconheci um padrão, alguém aí dentro sobe usando o trabalho de quem está em casa. Eu não respondi, não neguei, não confirmei, eu só respirei. Eduardo tirou um cartão e colocou na minha mão. Amanhã, 8 da manhã, 10 minutos, só você. Ele segurou meu olhar. Se você não vier, eu entendo, mas eu não vou fingir que não te vi. Eu guardei o cartão como quem guarda fogo sem mostrar. Eu volto agora, eu disse. Eduardo assentiu e deu um passo para trás, respeitando. Quando eu voltei ao salão, Renato estava me esperando com um sorriso errado. Ele não perguntou tá tudo bem. Ele não perguntou quem é ele. Renato não queria entender. Renato queria controlar. Ele se aproximou do meu ouvido, ainda sorrindo para os outros. Você se divertiu? Ele perguntou doce. Por que eu não? Eu mantive o sorriso educado também. Eu só ouvi meu nome, eu respondi. Renato apertou meu pulso de novo discreto. Então esquece, ele sussurrou. Hoje, agora. No caminho para o carro, ele ficou calado, um silêncio cheio de promessa. Dentro do elevador, ele finalmente falou baixo frio. Eu vou olhar sua bolsa quando a gente chegar. Eu não me mexi. Você sempre olhou, eu disse. Ele travou por um segundo. Depois sorriu daquele jeito que não tem humor. E amanhã você vai comigo para a empresa. Ele inclinou a cabeça. E vai ficar atrás, do jeito certo. A porta do elevador abriu. Eu senti o cartão de Eduardo no bolso interno da bolsa, como se fosse um segredo queimando. E eu entendi que a noite tinha me dado duas coisas. Uma porta e uma guerra dentro de casa. Renato cumpriu a promessa antes mesmo de eu tirar o salto. Assim que a porta do apartamento fechou, ele veio atrás de mim com aquela calma de veneno, o tipo de calma que ele usava quando queria parecer racional, enquanto esmagava alguém por dentro. Me dá a bolsa, ele disse. Eu não discuti, eu só coloquei a bolsa em cima da mesa, abri o zíper e tirei as chaves, o batom, o cartão do estacionamento, tudo na frente dele, como se eu não tivesse nada a esconder. Porque naquele momento eu precisava que ele acreditasse que ainda tinha controle do cenário. Renato enfiou a mão lá dentro do mesmo jeito que ele enfiava a mão na minha vida, sem pedir, sem cuidado, sem vergonha. Ele revirou, puxou o convite do gala, um recibo, um lenço. O cartão do Eduardo estava no bolso interno, costurado um detalhe pequeno, que eu fiz questão de manter desde que casei bolso escondido, onde só a minha mão entrava com facilidade. Renato não achou, mas não significava que ele desistiu. Ele me olhou como quem mede o risco de cada palavra. Então ele começou com um sorriso que não chegava nos olhos. Você vai me dizer quem é ele e por que ele te chamou de Laura. Eu tirei os brincos devagar, sem pressa. O silêncio era uma lâmina. Eu precisava que ele falasse mais, não menos. Você não perguntou, você está bem, eu disse. Você perguntou quem é ele. Renato deu de ombros. Você está ótima. Você sempre está. A voz dele ficou mais áspera. Agora fala. Eu encarei Renato como se ele fosse um relatório. Eu conheci o Eduardo quando eu era mais nova, eu disse. Verdade sem detalhes. Você ficou com ele? Renato perguntou rápido demais. Era menos ciúme e mais posse. Não. Então por que esse drama de 20 anos ele bateu 2 dedos na mesa? Isso não existe. Eu sorri pequeno, frio. Existe, só não no seu mundo. O rosto dele fechou. Você tá se achando, ele disse baixo. Cuidado, Lara. Você esquece rápido onde você mora. Eu não reagi. Eu aprendi cedo que o perigo de Renato era menos o grito e mais a frase baixa dita como aviso. Ele apontou para mim com o queixo. Amanhã você vai comigo para a empresa. Eu quero você lá, do meu lado. Eu nem pisquei. Por quê?
Porque eu preciso mostrar estabilidade. Ele falou estabilidade como quem fala propriedade. E por que eu não vou deixar você se aproximar dele sozinha? Eu terminei de tirar o salto e coloquei os 2 sapatos alinhados. Um gesto pequeno para lembrar meu corpo, eu ainda mando no meu ritmo. Eu vou, eu disse. Renato relaxou por meio segundo, satisfeito por achar que tinha conseguido. Eu não completei a frase em voz alta, mas eu completei por dentro. Eu vou, mas não do jeito que você pensa. Às 6:30 da manhã, Renato já estava de pé impecável. Ele não tomava café comigo, ele tomava café olhando o relógio. Eu quero você pronta às 8, ele disse. Eu respondi e fui para o banho. A água quente não tirou a sensação do mármore do hotel, nem o som do copo quebrando. Eu fiquei olhando a espuma escorrer pelo ralo e pensei numa coisa que eu não tinha coragem de pensar há anos. E se eu não for mais a esposa dele? Não um dia, não quando der, agora. Na cozinha, Renato tomou o último gole e ajustou a gravata. Ele olhou para mim e fez aquele comentário que ele sempre fazia antes de eu sair de casa. Não inventa? Eu assenti. Ele saiu. E o apartamento ficou silencioso do jeito mais perigoso, o silêncio onde eu posso escolher. Eu peguei a bolsa e senti o cartão do Eduardo no bolso interno. Ele parecia mais pesado do que papel. Eu olhei no espelho do corredor, não para checar beleza, para checar firmeza. Eu mandei uma mensagem curta para o número do cartão. Oirar, 10 minutos, eu vou. A resposta veio quase imediata. Café do Batel, mesa no fundo, sem alarde. Eu guardei o celular e fui me trocar. Blusa simples blazer, claro, calça preta. Nada que gritasse, tudo que sustentasse. Quando eu saí do prédio, eu não fui com medo, eu fui com método. O café do Batel era cheio de gente trabalhando e fingindo que não ouvia a conversa alheia. Perfeito. Eduardo já estava lá, não como bilionário, como homem que aprendeu a não chamar atenção quando não precisa. Ele levantou só o suficiente para me receber com respeito. Não tentou tocar em mim. Isso por algum motivo foi a coisa mais íntima que ele poderia fazer, não invadir. Obrigado por vir, ele disse. Eu sentei e deixei a bolsa no meu colo. Você disse que me devia um final, eu respondi direto. Eduardo assentiu. Eu te devo um pedido de desculpas, ele disse simples. Eu devia ter te encontrado antes, mas eu não consegui. Eu não respondi com emoção, eu respondi com precisão. Não foi falta de sorte, foi vida. Ele aceitou. Eu sei. Eduardo respirou e colocou um envelope pequeno sobre a mesa. E eu não quero mexer na sua vida por vaidade. Eu não vim te salvar de nada. Eu olhei o envelope. Então, por que eu estou aqui? Eduardo abriu com calma e puxou uma folha. Não era contrato. Era uma proposta objetiva em uma página com uma linguagem limpa. Eu preciso de alguém com cabeça fria para um projeto dentro do grupo, ele disse. E eu reconheço o seu tipo de inteligência. Eu reconheço porque eu já vi. Eu senti a garganta apertar, mas eu mantive o rosto neutro. Você nem sabe o que eu faço hoje. Eu sei o suficiente, ele respondeu. Eu sei que você não aparece, mas sustenta. E eu sei que o Renato se acostumou a usar isso. Meu estômago virou uma chave. Você veio falar dele, eu disse. Também Eduardo admitiu. Renato está se vendendo como alguém que entrega resultados. Mas eu comecei a notar um padrão. Ideias boas, execução fraca. Brilho de palco, bastidor vazio. Eu encarei Eduardo. E você acha que o bastidor é meu? Eduardo não desviou. Eu não acho, eu sinto. Eu segurei a borda do envelope sem abrir. Eu não quero escândalo, eu disse fria. Eu não quero virar fofoca de empresa. Então a gente não faz escândalo, Eduardo respondeu. A gente faz caminho. Ele inclinou um pouco, voz baixa. Eu não vou te pedir provas. Eu não vou te colocar numa guerra jurídica. Eu só quero te dar uma saída com dignidade. Um trabalho seu. Um lugar seu. Sem ele. A frase me atingiu de um jeito estranho. Não como promessa romântica, como oxigênio. Eu respirei fundo. E o Laura, eu perguntei. Você falou meu nome antigo como se tivesse guardado na língua. Eduardo olhou para a própria xícara por um segundo como se escolhesse não dramatizar.
Eu te chamei de Laura porque foi assim que eu te conheci. Ele levantou os olhos. E porque eu procurei esse nome em tudo que eu podia por 20 anos. Não porque eu queria te prender em 2005, mas porque eu queria te devolver uma coisa que você deixou naquele tempo. Que coisa, eu perguntei? Seu valor, ele disse, é 2 palavras, frio, certo. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Curitiba lá fora seguia viva, indiferente, como se nenhuma mulher estivesse atravessando um ponto de retorno. Eu peguei a folha ali rápido. Era um papel simples, consultoria por projeto, remuneração justa, início imediato, confidencialidade. Nada de favor, nada de dependência. Eu levantei os olhos. Isso não me compra, eu disse. Eduardo assentiu sem ofensa. Eu sei, é por isso que eu ofereci. Ele fez uma pausa. E tem mais uma coisa. Eu esperei. Eduardo falou baixo. Hoje às 11, o Renato vai tentar te usar como vitrine na empresa. Ele vai te colocar atrás dele. De novo. Só que agora, ele vai fazer isso na minha frente. Eu senti uma calma gelada. Ele sabe que você me reconheceu, eu disse. Ele sabe que perdeu o controle por 1 minuto, Eduardo respondeu. E homens como ele não toleram isso. Eu fechei o envelope. Qual é o seu plano, eu perguntei. Eduardo não sorriu. Meu plano é simples, eu vou observar. Ele me encarou. E eu quero ver o seu. Eu segurei a bolsa com firmeza. Meu plano, eu disse, é parar de pedir permissão. Eduardo assentiu como se tivesse esperado exatamente isso. Então começa hoje, ele falou, às 11. Eu levantei. Eu vou para a empresa, eu disse, como esposa e como eu mesma. Eduardo ficou de pé também. Lara, ele chamou antes que eu saísse. Eu não vou cruzar limites. Mas, se você precisar de uma porta, eu abro. Eu não respondi com gratidão. Eu respondi com honestidade fria. Eu não preciso de porta. Eu só precisava lembrar que eu posso girar a maçaneta. E fui embora. Às 10h58 eu entrei no prédio onde Renato trabalhava. O lobby tinha cheiro de piso encerado e ansiedade. Um segurança me deu bom dia. Eu devolvi. Educação sempre foi minha arma mais silenciosa. Renato me esperava na catraca, já com um sorriso pronto. Finalmente ele disse e me puxou para perto como quem recolhe um objeto que quase perdeu. Lembra do que eu falei ontem? Eu lembro, eu respondi. Ele me levou pelo corredor como se estivesse apresentando uma conquista. Pessoal, essa é minha esposa. Ele falou para um grupo perto da máquina de café. Ela é ótima com números. Me ajuda em casa. Em casa. Como se minha competência morasse na cozinha junto com o molho de tomate. Eu sorri, não com alegria, com controle. Uma mulher do RH olhou para mim com um tipo de pena que eu nunca pedi. Renato se inclinou no meu ouvido. Você não vai abrir a boca sem eu te dar sinal, entendeu? Eu olhei para ele e respondi baixo sem briga. Entendi. Ele relaxou, achando que venceu. Foi aí que a porta do elevador abriu. E Eduardo saiu. Sem pressa, sem teatro, só presença. Ele olhou para Renato como se Renato fosse um detalhe inevitável. Depois olhou para mim. E com uma educação que tinha lâmina escondida, ele disse em voz normal alta, o suficiente para o corredor inteiro ouvir. Bom dia, Lara. Você pode vir comigo 1 minuto. Eu preciso de você numa sala, agora. Renato congelou. O sorriso dele tentou nascer, mas não conseguiu. Senhor Azevedo, ele começou rápido qualquer coisa que a minha esposa... Eduardo levantou uma mão gentil e cortou. Não é sua esposa, ele disse calmo. É a Lara. A frase foi curta, limpa, mortal. Eu senti o olhar de todo mundo mudar de direção, como se pela primeira vez eu estivesse na frente não por escândalo, mas por nome. Renato apertou meu braço discretamente. Você não vai, ele sibilou quase sem mover os lábios. Eu não puxei, eu não discuti. Eu só olhei para a mão dele no meu braço e falei no mesmo tom. Eu vou. E dei um passo à frente. Renato ficou parado como se eu tivesse arrancado dele a coisa mais perigosa, o controle da narrativa. Eduardo já caminhava pelo corredor. Eu fui atrás.
E antes de eu entrar na sala, meu celular vibrou no bolso como uma batida de aviso. Uma mensagem de Renato. Curta, fria, sem emoji. Se você entrar nessa sala hoje à noite, eu conto para minha mãe quem você é. Eu parei com a mão na maçaneta. E entendi que a próxima guerra não seria no trabalho. Seria na mesa de jantar. Eu parei com a mão na maçaneta. A mensagem de Renato ainda brilhava no bolso como uma ameaça pequena e por isso mesmo perigosa. Se você entrar nessa sala hoje à noite, eu conto para minha mãe quem você é. Eu não respirei fundo para me acalmar. Eu respirei fundo para decidir. Porque ali estava o truque mais antigo do Renato. Quando ele perdia terreno no trabalho, ele puxava o jogo para dentro de casa, para o lugar onde eu sempre fui obrigada a ser a esposa e não a mulher. Eu virei o rosto. Renato estava a poucos metros parado no corredor, com a postura de quem ainda se acha dono. Ele fingia sorrir para quem passava, mas o olho dele estava fixo em mim, querendo me ver recuar. Eu não recuei. Eu abri a porta e entrei. A sala era simples. Mesa de reunião, ar-condicionado frio, uma garrafa de água no centro. Eduardo já estava sentado acompanhado de uma mulher do jurídico e um homem do RH. Nada de espetáculo. O tipo de lugar onde decisões acontecem sem aplauso. Eduardo apontou a cadeira em frente. Senta, Lara. Eu sentei. Coloquei a bolsa no colo. O celular continuava vibrando em silêncio, Renato mandando mais coisas que eu não li. A mulher do jurídico falou primeiro direta, sem enrolar. Isso é uma conversa formal de trabalho e confidencial. Eu assenti. Eduardo não parecia nervoso. Ele parecia concentrado. Eu vou ser objetivo, ele disse. Eu tenho uma área do grupo que está travada por falta de alguém que realmente entenda a operação e as finanças do chão, não só do slide. Ele fez uma pausa curta. Eu quero você. Eu não demonstrei surpresa. Por dentro, minha garganta apertou, mas eu não deixei sair. Aprendi a não entregar emoção como moeda. Eu não tenho cargo aqui, eu disse. Você não precisa ter cargo para ter competência, Eduardo respondeu. E eu não vou te contratar como favor, eu vou te contratar como solução. O homem do RH empurrou um documento na minha direção. Era uma proposta consultoria por projeto início imediato, sigilo remuneração, que não era gentileza, era respeito. Você não precisa decidir agora, Eduardo disse, mas eu queria te tirar do papel de esposa do Renato, dentro deste prédio. O jurídico acrescentou com voz neutra. Se você aceitar sua entrada e sua agenda, ficam sob gestão do grupo, não sob gestão de nenhum gerente. Eu entendi a frase escondida, Renato não decide. Eu peguei a caneta e não assinei. Ainda. Eu tenho uma condição, eu disse. Eduardo levantou o olhar atento. Eu não vou aceitar se isso virar fofoca. Eu não vou ser a mulher que o dono trouxe. Eduardo assentiu. Concordo. Por isso essa conversa é aqui. E por isso o anúncio, se houver, vai ser técnico. Sem teatro. Eu olhei para o papel mais uma vez. Depois guardei na pasta que o RH ofereceu. Não por medo, por timing. O que você quer de mim hoje? Eu perguntei. Eduardo respondeu sem rodeio. Eu quero observar o Renato em reunião às 14 horas. Com você presente, não atrás. Presente. Eu vi a armadilha emocional. Renato me ameaçou com a mãe dele para me tirar daqui. Eduardo estava me oferecendo exatamente o contrário, me colocar num lugar onde Renato não manda. Eu senti a balança interna mexer. Você sabe que ele vai me punir em casa, eu falei sem dramatizar. Eduardo encarou meus olhos. Eu sei. A voz dele ficou mais baixa. E eu não posso controlar o que ele é dentro do seu apartamento, mas eu posso garantir que aqui ele não te encosta, nem com palavras. Silêncio. A mulher do jurídico deixou algo em cima da mesa, um cartão com telefone e um nome, caso precise, sem discurso, sem pena. Eu não peguei. Não ainda. Eu levantei devagar. Eu vou estar na reunião, eu disse, e eu vou para o jantar hoje. Eduardo não perguntou por quê. Ele só assentiu como quem entendeu o que eu estava escolhendo. Eu estava escolhendo uma coisa que eu nunca escolhi no meu casamento.
Eu ia contar a minha verdade antes que ele contasse a versão dele. Renato me esperava no corredor com um sorriso que era quase um arranhão. Demorou, ele disse. O que o dono queria com você, te elogiar pela planilha do jantar. Eu passei por ele sem acelerar. Ele queria falar comigo, eu respondi. Com você, Renato, soltou uma risada curta. Você tá gostando disso, né? Eu parei e olhei para ele, não com raiva, com clareza. Eu estou lembrando quem eu era antes de você. A pupila dele apertou. Não inventa heroísmo. Hoje à noite você vai comigo na casa da minha mãe, e lá você vai calar. Eu encarei Renato por mais um segundo. Eu vou, eu disse, e eu não vou calar. O sorriso dele rachou. Ele aproximou o rosto baixo o suficiente para ninguém ouvir. Você quer brincar de coragem? Vamos ver. Eu virei e fui embora. Sem discutir, sem pedir licença para respirar. Plano avançando, eu não estava mais reagindo. Eu estava conduzindo. Eu saí do prédio e fui direto para um salão simples perto de casa. Não por vaidade, por símbolo. Eu sentei na cadeira e pedi para prender o cabelo de um jeito limpo, discreto, o jeito que me fazia parecer eu. Pedi uma maquiagem leve, boca neutra, olhar firme. Quando eu me olhei no espelho, eu não vi a esposa. Eu vi uma mulher pronta para não ser diminuída. No caminho para casa, eu comprei uma sobremesa simples, uma torta pequena de limão. Porque eu conhecia a mãe do Renato, ela gostava de gestos sociais, gestos de boa nora. E eu não ia abrir mão do jogo social só porque Renato queria me encurralar. Em casa, Renato já estava lá andando pela sala como se fosse um dono irritado do próprio reino. Você foi onde ele perguntou. Resolver coisas, eu disse, colocando a torta na geladeira. Que coisas ele se aproximou? Você está escondendo? Eu abri a gaveta e peguei 2 taças não por carinho, por controle do ritmo. Renato, eu disse fria, você quer saber tudo, mas nunca quis me conhecer. Ele riu com desprezo. Conhecer você não é misteriosa, você é previsível. Eu olhei nos olhos dele. Então por que você está com medo? Ele travou, só um segundo, mas travou. E aí ele atacou onde sempre atacava na família dele. Minha mãe vai te desmontar hoje, ele disse com uma calma cruel. Ela sempre viu que você não era do nosso nível, e agora eu vou dar a ela a peça que faltava. Eu não engoli seco, eu não desabei. Eu só respondi, então eu vou entregar a peça antes. Renato estreitou os olhos. O que você está falando? Eu peguei a bolsa e tirei de dentro uma coisa simples, uma fotocópia antiga, amarelada, que Eduardo tinha me mostrado aquela folha com minha anotação de 20 anos atrás. Eu não queria usar aquilo como prova de nada. Eu queria usar como lembrança do meu próprio nome. Eu estou falando que o Laura não é uma vergonha, eu disse. Vergonha é você usar isso como chicote. Renato tentou tomar da minha mão, mas eu guardei de volta. Ele respirou fundo e fez o que ele sempre fazia quando não conseguia controlar, ele fingiu que eu estava exagerando. Ah, pronto, drama. Eu caminhei até o quarto e peguei um casaco. Voltei para a sala, pronta para sair. Renato me encarou. Você vai mesmo comprar briga com a minha mãe? Eu coloquei os brincos. Eu vou comprar paz comigo, eu respondi. A casa da mãe do Renato era limpa demais, organizada demais, com aquele cheiro de desinfetante que tenta esconder ressentimento. Ela abriu a porta com um sorriso largo e falso beijo no ar. Lara, que milagre! O olhar dela correu meu corpo rápido, avaliando roupa, cabelo, postura. Renato, meu filho, você está lindo. Renato entrou como quem volta para um lugar onde sempre é rei. Eu entrei com a torta na mão. Eu trouxe sobremesa, eu disse. Ela pegou sem agradecer de verdade. Você sempre foi esforçada. Na sala, 2 tias dele já estavam sentadas. Um primo, um cunhado, gente suficiente para transformar qualquer frase em tribunal doméstico. Renato se serviu de vinho e começou a contar o gala como se fosse protagonista. O dono do grupo me cumprimentou. A empresa agora vai voar, ele disse. A mãe dele sorriu orgulhosa. Meu filho nasceu para isso. Renato me olhou como quem dá um sinal invisível fica atrás. Eu coloquei a bolsa no sofá e sentei reta, não atrás, ao lado.
E a sua esposa, a tia, perguntou com voz doce demais. Ela apareceu bem na festa. Renato abriu a boca para responder por mim. Eu falei antes. Eu apareci do jeito que eu sou, eu disse. E isso foi suficiente. Um silêncio pequeno passou pela sala. A mãe dele ergueu a sobrancelha. Do jeito que você é, ela sorriu. E quem é você, Lara? Renato levantou o copo como quem brinda uma execução. Eu respirei uma vez, só uma. Eu sou alguém que usou o nome Laura quando era jovem, eu disse olhando diretamente para ela. Porque eu precisava trabalhar em paz quando tinha problemas em casa. Não é segredo, é sobrevivência. As tias arregalaram um pouco os olhos. O primo fingiu mexer no celular. A mãe do Renato apertou a boca. Nome diferente, ela repetiu. Isso é estranho. Renato inclinou o rosto como quem sussurra veneno em público. Viu, eu falei. Eu não olhei para ele, eu olhei para ela. Estranho é achar que uma mulher precisa pedir desculpa por ter se protegido, eu disse sem levantar a voz. Eu não vou pedir. A mãe dele ficou vermelha, ofendida com a coragem, não com o conteúdo. Na minha casa a gente preza por família, ela disse, por transparência. Renato aproveitou a abertura. Transparência, mãe. Ela tem muita coisa que eu nem sabia. Eu sorri de leve só com a boca. Você não sabia porque nunca perguntou para me ouvir, eu respondi. Você só pergunta para usar. O ar ficou pesado, mas eu mantive o tom. A mãe dele levantou e foi até um armário. Voltou com uma caixa pequena. Então, já que hoje é dia de transparência, ela disse abrindo a caixa, Renato me mostrou uma coisa. Meu estômago deu um passo para trás. Ela tirou de dentro um envelope. E eu reconheci na hora era a cor do meu envelope pardo que sumiu. Renato me encarou satisfeito. Eu achei em casa, ele disse com voz baixa, fingindo calma. Você estava guardando coisas minhas. A mãe dele segurou o envelope como se fosse prova de crime. Isso aqui explica por que um bilionário pega na mão de mulher casada? Ela perguntou ácida. Eu olhei o envelope, depois olhei para Renato. Ele tinha conseguido. Ele trouxe meu passado para a mesa do jeito dele. Mas eu não senti pânico. Eu senti uma frieza limpa, porque agora eu sabia exatamente onde ele guardava o veneno. E eu ia escolher quando abrir a caixa. Eu coloquei a mão em cima da minha bolsa devagar e disse com a voz mais calma da noite. Abre, dona Silvia, mas abre até o fim. Renato piscou rápido. E pela primeira vez naquela mesa, o silêncio não estava do lado dele. Eu mantive a mão na minha bolsa e fiquei olhando para o envelope como se ele fosse uma serpente em cima da mesa. Abre, dona Silvia, mas abre até o fim. Renato deu uma risada seca, tentando fingir que aquilo era só teatro. Vai, mãe, mostra para todo mundo. Ela guarda coisa minha escondida. Isso é o tipo de mulher que ela é. A mãe dele segurou o envelope com as duas mãos, os dedos apertando o papel pardo, como se quisesse amassar junto o meu pescoço. As tias ficaram retas no sofá. O primo parou de fingir que mexia no celular. Todo mundo se colocou naquela posição horrível de quem quer assistir, sem parecer que quer. Dona Silvia rasgou a aba com cuidado e puxou a primeira folha. Era uma impressão simples, quase feia, sem glamour, sem escândalo. Um e-mail. De Renato para Lara Assunto. Só ajusta isso para mim, urgente. Ela leu em voz alta, tentando manter o tom de superioridade, mas a frase em si já tinha uma lâmina. Amor faz o relatório do trimestre. Só deixa com a minha cara. Eu apresento amanhã. E por favor, na reunião fica quieta. Eu não posso parecer fraco. O silêncio na sala ficou pesado. Não era silêncio de choque dramático, era silêncio de vergonha, aquela que ninguém quer vestir. Renato se mexeu na cadeira. Isso é normal. Casal se ajuda, ele disse rápido. Tira de contexto. Eu encarei a mãe dele. Continua, eu pedi no mesmo tom calmo. Dona Silvia puxou outra folha. Outro e-mail. Assunto. Você não entende como funciona. Ela leu. Você é boa com números, mas não sabe lidar com gente importante. Não fala nada hoje. Só sorri. Você não vai me atrapalhar. A tia mais velha soltou um i tão baixo que pareceu um suspiro.
Renato esticou a mão para pegar o envelope. Chega, mãe. Isso é coisa pessoal. Eu não levantei a voz. Eu só disse a verdade. Você trouxe para sua mãe. Agora vira pessoal. Renato travou. A mãe dele hesitou não por mim, por ele, porque pela primeira vez o filho dela estava parecendo pequeno. Ela puxou mais. Desta vez não era e-mail. Era uma lista escrita à mão. Letra firme. Minha letra. No topo, coisas que eu não aceito mais. Dona Silvia leu o primeiro item e franziu a testa. 1. Ser mandada ficar atrás como se eu fosse vergonha. Renato levantou da cadeira. Isso é manipulação. Você escreveu isso para me incriminar. Eu olhei para as tias, para o primo, para a mãe dele e fiz algo que eu nunca fazia naquela casa. Eu não me defendi, eu expliquei com frieza. Eu escrevi isso para me lembrar, eu disse, porque quando alguém te diminui todo dia, você começa a achar que é normal. Renato avançou um passo, mas a mãe dele levantou a mão automática como quem segura o próprio filho. Renato, senta. Ele ficou de pé, mesmo assim, o rosto vermelho, os olhos brilhando de raiva. Ela tá fazendo vocês contra mim? Ela sempre foi assim fria? Eu cortei sem agressividade. Eu não sou fria, eu sou cansada. A mãe dele puxou outra folha. Era um comprovante bancário. Transferência. Valor alto. Data de 2 anos atrás. Isso aqui, Dona Silvia murmurou lendo. 18.900 para a escola de negócios. Renato engoliu. Ah, isso! Isso foi a gente junto? Eu respondi sem pressa. Foi do meu CPF. O primo levantou as sobrancelhas. As tias trocaram um olhar. Dona Silvia apertou a boca. Você pagou curso dele? Ela perguntou, como se a pergunta fosse um insulto. Eu mantive o tom. Paguei, porque ele disse que era investimento no nosso futuro. Renato tentou rir. E eu fiz por nós. Eu virei o rosto para ele e a minha voz ficou ainda mais baixa. Você fez por você. Eu só banquei. Dona Silvia tirou mais um papel do envelope, e aí a sala mudou de temperatura de novo. Era uma mensagem impressa, WhatsApp. No topo, a foto de Renato. Embaixo, se você abrir a boca hoje, eu te corto por dentro. Eu sei onde dói em você. A mãe dele ficou parada com o papel na mão, como se por um segundo ela tivesse esquecido que estava no comando. Renato, ela começou a voz falhando. Renato estendeu a mão com força, tentando tomar. Me dá isso. Eu me levantei, não para brigar, para pegar de volta o que era meu. Eu fui até a mãe dele e com cuidado toquei no papel e puxei devagar, sem arrancar. O gesto foi tão controlado que doeu mais do que um tapa. Eu disse, abre até o fim, eu falei para ela, porque eu cansei de vocês abrirem só o que favorece ele. Dona Silvia me olhou como se eu tivesse cuspido no sofá dela. Você quer o quê, Lara? Quer destruir meu filho? Eu encarei firme. Eu quero que ele pare de me destruir. O ar ficou imóvel. Até o relógio da parede pareceu envergonhado de fazer barulho. Renato deu um passo e falou num tom que ele reservava para quando queria me encolher. Você sabe muito bem que você não tem ninguém. Nem família direito você tem. Você acha que um homem como aquele vai te querer? Você vai ficar sozinha. Eu ouvi a frase e senti um choque pequeno, não por medo, mas porque era sempre aí que ele batia na minha falta de rede, na minha origem, no meu passado. Eu respirei uma vez. Eu prefiro ficar sozinha do que ficar com alguém que me odeia em silêncio, eu disse. A tia mais nova, que até então só assistia, soltou uma frase quase involuntária. Renato, isso aí é feio. Ele virou o rosto para ela com ódio. Você não se mete. Dona Silvia apertou a testa como se estivesse sentindo a própria cabeça rachar. Isso é assunto de casal, ela tentou recuperar o controle. Vocês vão conversar em casa. Aqui não. Eu dei um sorriso pequeno, um sorriso frio. Foi o seu filho que trouxe para cá, Dona Silvia, eu lembrei. Ele só não esperava que fosse voltar contra ele. Renato apontou para mim, tremendo. Você tá fazendo cena. Eu balancei a cabeça. Cena é você sorrir para todo mundo enquanto me chama de vergonha. Eu peguei a minha bolsa do sofá e coloquei no ombro.
A sensação foi estranha, era só uma alça, mas parecia que eu estava levantando meu próprio corpo do chão. Dona Silvia olhou para a torta de limão na mesa e depois para mim como se o gesto social tivesse perdido sentido. Vai embora? Ela perguntou. Vou eu, respondi, mas não por raiva, por lucidez. Renato riu desesperado, querendo transformar em piada. Lucidez. Você está se sentindo importante porque o dono segurou tua mão? Eu virei o rosto devagar, olhando nos olhos dele. Eu me senti importante porque alguém falou meu nome sem me diminuir. Silêncio. E então aconteceu o evento novo que Renato não tinha previsto. A mãe dele, pela primeira vez, não correu para salvá-lo imediatamente. Ela olhou para o próprio filho como se estivesse procurando onde ele tinha se perdido. Renato, você falou isso mesmo para ela? Dona Silvia levantou o papel da mensagem, a mão tremendo. Renato trocou de máscara. A voz dele ficou mansa. Mãe, ela provoca. Ela distorce. Ela sempre foi dramática. Eu interrompi, calma. Eu não distorci nada. Eu imprimi. Eu dei 2 passos até a porta. Renato veio atrás rápido, baixando a voz para não perder o público, mas querendo me ferir com precisão. Você vai se arrepender, ele sussurrou. Hoje à noite eu vou ligar pro Eduardo. Eu vou contar que você não é quem ele pensa. Que você sempre foi Laura. Que você tem vergonha do seu próprio nome. Eu parei na porta e olhei por cima do ombro. A única pessoa com vergonha aqui é você, eu disse. Por isso você precisa que eu fique atrás. Eu abri a porta. Dona Silvia falou atrás de mim num tom estranho, quase sem força. Laura... Eu não voltei. Eu desci as escadas do prédio sem olhar para trás. Lá fora, Curitiba estava úmida, normal, indiferente. O mesmo mundo em que eu tinha passado anos engolindo frases como se engole remédio. No carro eu liguei o motor, mas não saí ainda. Fiquei 1 minuto com as mãos no volante, sentindo a garganta apertar e segurando. Meu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido, mas eu já sabia quem era pelo jeito seco. Eduardo, ele me ligou agora. Eu atendi. Meu estômago virou. Eduardo, ele quer te desmascarar amanhã, em público. Eu olhei para o portão do prédio da mãe dele, para a janela do 2º andar e vi uma sombra se mexendo, Renato observando. Eduardo, eu disse uma coisa para ele, amanhã eu vou até você, às 9. Eu senti o peito ficar frio. Porque eu entendi, Renato não estava só com raiva. Renato estava disposto a usar a minha vida inteira como arma. E amanhã às 9 ele ia descobrir que eu também tinha uma arma. Meu nome e a coragem de não me esconder dele. Eu não dormi direito. Não porque eu estava com medo do Renato. Medo eu já tinha engolido por anos em doses pequenas. O que me manteve acordada foi outra coisa, a sensação de que pela primeira vez eu tinha escolhido o meu lado. Às 6h40 eu levantei, café preto, boca limpa, rosto sem pressa. Eu abri o armário e peguei a mesma roupa de ontem, blazer claro, calça preta, cabelo preso do meu jeito. Eu não queria parecer forte, eu queria estar. Antes de sair, eu olhei para o espelho do corredor. E fiz uma coisa que parecia boba, mas não era, eu tirei a aliança. Coloquei dentro da bolsa, não como ameaça, como ponto final. Às 8h55, eu estava no lobby do prédio do grupo. Renato ia me desmascarar às 9, segundo a mensagem do Eduardo. Ele queria me colocar num lugar que ele conhece bem, no centro de um julgamento, com gente olhando com eu tentando explicar o que ninguém quer entender. Eu não ia explicar. Eu ia nomear. Eu sentei num sofá de couro e esperei, sem mexer no celular, sem fingir normalidade. Eu estava normal. O mundo é que tinha sido torto por tempo demais. Às 8h59, Renato apareceu pelo elevador como quem entra numa sala de aula para dar lição. Ele estava com a mãe ao lado, Dona Silvia, toda montada, bolsa firme, boca apertada. Atrás, Daniel e uma mulher do RH. Renato trouxe plateia. Ele precisava de plateia para existir. Quando ele me viu, o sorriso dele veio pronto. Olha só, ele disse alto o suficiente para o lobby ouvir. A Laura. Eu não corrigi. Eu não neguei. Eu só olhei para ele como se ele tivesse acabado de mostrar a arma errada.
Dona Silvia me viu e desviou o olhar por um segundo, não por carinho, mas por desconforto. Ela tinha visto a mensagem impressa ontem. Ela tinha ouvido o filho dela falar comigo como se eu fosse um objeto. Ela podia até me odiar, mas a vergonha tem um idioma universal. Renato se aproximou feliz demais com o próprio teatro. Eu trouxe as pessoas certas, ele disse acenando para Daniel e o RH. Para você explicar por que um homem como o Sr. Azevedo fica pegando na tua mão e te chamando por nome falso. Eu deixei o silêncio durar meio segundo. Eu não tenho que explicar nada para você, eu respondi fria. Ele riu. Vai dizer que não é você, vai negar o próprio nome. Minha mãe ouviu, todo mundo ouviu. Laura, Laura. Ele abriu os braços exibindo a palavra como uma sentença. E foi nesse momento que Eduardo entrou no lobby. Sem alarde, sem seguranças chamativos, só presença. Ele não veio correndo para me salvar. Ele veio andando como quem chega a um lugar que já é dele por direito e por responsabilidade. Renato perdeu a cor no rosto antes mesmo de tentar sorrir. Senhor Azevedo, ele começou rápido. Eu estava justamente... Eduardo levantou uma mão calma. Eu sei o que você estava justamente fazendo, ele disse sem elevar a voz. Você está tentando transformar uma mulher em fofoca para esconder o próprio vazio. O RH prendeu a respiração. Daniel ficou rígido. Dona Silvia apertou a bolsa como se estivesse segurando a dignidade da família. Renato tentou a última máscara. Eu só estou protegendo a empresa, ele disse. Essa mulher, ela usa nome falso. Ela pode ser um risco. Eduardo olhou para mim por um segundo e foi um olhar de respeito, não de posse. Depois olhou para Renato. Você está tão acostumado a controlar que acha que um nome é uma coleira, ele disse. Não é. Renato deu um passo. Mas ela mentiu. Eu finalmente falei o que precisava ser dito com uma clareza tão simples que tirou o oxigênio do teatro. Eu usei Laura quando era jovem porque eu precisava sobreviver. Eu mantive o tom. Eu não usei para enganar. Eu usei para não ser quebrada. Dona Silvia abriu a boca, mas não saiu nada. Eduardo continuou mirando Renato com uma precisão fria. Eu procurei Laura porque foi com esse nome que ela me ajudou quando ninguém me ajudava. E eu nunca associei isso à vergonha. Ele deu um passo sem invadir o espaço, só ocupando o próprio. E ontem, quando você me ligou para desmascará-la, você fez exatamente o que eu imaginei que faria. Eduardo pausou. Você tentou diminuir alguém para se sentir grande. Renato olhou ao redor desesperado por apoio. Mãe. Dona Silvia tentou recuperar o controle, mas a voz saiu menos firme do que ela imaginava. Eduardo, com todo respeito, meu filho é um homem trabalhador. Ele sempre foi. E essa história é íntima. Eduardo não discutiu com ela. Ele só respondeu com uma frase que cortou o chão sem gritar. Íntimo é o que acontece dentro de casa. O que ele fez foi público, ele humilhou, controlou e tentou apagar. Ele olhou para Dona Silvia com uma educação dura. E eu não negocio com esse tipo de caráter. Renato perdeu a paciência. Você está me julgando por causa dela. Ele apontou para mim os olhos quase fora do lugar. Você está colocando ela acima de mim? Eduardo não mudou o tom. Eu estou colocando competência acima de performance e dignidade acima de ego. Ele se virou para o RH e disse, objetivo. Eu quero uma sala, agora. O RH assentiu rápido como quem respira quando encontra uma ordem clara. Renato tentou segurar o braço de Eduardo, um gesto impulsivo, pequeno, desesperado. Você não pode... Eduardo se afastou sem violência. Eu posso, ele respondeu, e eu vou. Na sala de reunião não houve gritaria. Houve o que Renato mais temia, frases curtas, decisões claras, gente adulta. Eduardo não me colocou para falar como vítima. Ele só pediu uma coisa. Lara, você quer dizer algo? Eu olhei para Renato sentado, mãos juntas, tentando parecer calmo, enquanto o corpo dele tremia por dentro. Dona Silvia ao lado rígida, sem saber onde olhar. Daniel e RH neutros. Eu falei poucas palavras, só as necessárias. Eu fui esposa do Renato. Eu fui bastidor do Renato.
Eu fui silêncio do Renato. Eu respirei uma vez. E hoje eu estou escolhendo ser eu. Renato tentou sorrir aquele sorriso doente. E vai ser o quê? Uma Laura sem marido. Uma mulher sozinha. Eu olhei para ele com a frieza de quem finalmente enxerga. Eu vou ser uma mulher que não precisa pedir permissão para existir. Eduardo deslizou a proposta para o RH. Formalizem o contrato dela, não como favor, como posição técnica. Ele olhou para Renato. E quanto a você, você está fora do grupo. Renato levantou na hora. Você não pode me demitir assim. O RH respondeu com neutralidade. Renato, há registros internos do seu comportamento e do uso indevido de materiais. O senhor será comunicado formalmente. Renato virou para mim com um ódio que ele sempre escondeu bem de outras pessoas. Você fez isso comigo. Eu não me defendi. Você fez isso com você, eu respondi. Dona Silvia olhou para o filho e pela primeira vez eu vi algo que não era orgulho. Era medo. Não de mim. De descobrir quem ele era. Renato, ela tentou. Por que você falou aquelas coisas para ela? Renato explodiu na direção dela, sem perceber que estava se desmascarando mais do que qualquer nome poderia. Porque ela me provoca, porque ela sempre teve esse ar de superior, porque ela... Ele parou sem palavra que justificasse. Porque não existe justificativa bonita para desprezo. Eduardo encerrou com a mesma calma que abriu. Reunião encerrada. Na saída eu não fiz pose. Eu só caminhei. Renato veio atrás de mim no corredor. Lara, ele chamou a voz já diferente e mais baixa. Vamos conversar. Eu parei, não por ele, por mim. Eu tirei a aliança da bolsa e coloquei na palma da mão dele. Tá aqui, eu disse. Ele olhou como se aquilo fosse um acidente. Você tá fazendo drama. Eu sorri um pouco, quase triste. Drama foi me chamar de vergonha e achar que eu ia continuar sorrindo. Ele tentou segurar meu pulso, o gesto antigo automático. Eu puxei devagar, sem pressa, e finalizei com uma frase fria. Você perdeu esse direito. Eu virei e fui embora. No estacionamento, o ar estava úmido comum, Curitiba sendo Curitiba. Eu entrei no carro e fiquei 1 segundo com as mãos no volante. Eduardo bateu leve na janela do lado de fora sem invadir. Eu abaixei o vidro. Você está bem? Ele perguntou. Eu pensei antes de responder. Não para dramatizar, para ser honesta. Eu estou inteira, eu disse. Eduardo assentiu. Eu não vou te prometer futuro perfeito. Ele fez uma pausa. Eu só vou garantir que daqui para frente ninguém te coloca atrás por conveniência. Eu encarei a rua. Eu mesma garanto isso, eu respondi. E liguei o carro. Naquela noite eu dormi em outro lugar. Nada luxuoso, nada cinematográfico. Uma cama limpa, uma mala no canto silêncio real. Eu abri o celular e apaguei o contato de Renato, sem bloquear com raiva, sem texto longo, sem última mensagem. Só apagar. Porque a vingança mais fria não é destruir alguém. É sair do alcance. E no dia seguinte, quando eu assinei o contrato com meu nome Lara, e se o mundo quisesse saber Laura, também eu não senti triunfo. Eu senti justiça. Justiça discreta. Justiça de gente que para de pedir desculpas por sobreviver. Se essa história te tocou de algum jeito, escreve nos comentários você já foi colocado atrás por alguém, no amor, na família, no trabalho. E se você está me ouvindo de Portugal ou de qualquer país da União Europeia, me conta também a sua cidade, eu leio as respostas com carinho e respeito. Se você quiser mais histórias assim com verdade virada e um final frio que dá vontade de respirar fundo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa lembrar do próprio valor.